Viana de Paula, são 5 da tarde, 38 minutos agora, seguindo aqui na programação da Rádio Canção Nova. Que bom, e nós vamos agora diretamente para São Paulo, vamos falar sobre alienação parental. E para a gente contextualizar bem, o Congresso Nacional, gente, está estudando cancelar uma lei que vem causando polêmica, a lei da alienação parental. Provavelmente muita gente não sabe do que se trata. Está em vigor há quase 10 anos no Brasil já. A ideia por trás da legislação era evitar que crianças sofressem com disputas entre pais divorciados. Mas há quem diga que a lei abriu foi uma brecha para pais abusarem dos próprios filhos. Nós vamos agora a São Paulo conversar com o Dr. Felício Alonso, que é um militante contra a lei da alienação parental. Doutor Felício, seja bem-vindo, boa tarde. Boa. É um prazer ouvi-lo, sob escuta bem? Escuto sim. Doutor Felício, primeiramente, o que é a lei da alienação parental? Vamos explicar para tanta gente que não conhece, por favor, não é? Pois não. A lei da alienação parental ela foi sancionada em agosto de 2010. É a lei 12.318/2010. Essa lei, o pessoal vai embora que é para a proteção da criança. Quando foi em 2012, nós começamos a fazer o enfrentamento dessa lei e fomos estudar lá a justificativa qual era a verdade sobre essa lei. E aí, então nós descobrimos que essa lei não veio para proteger as crianças. Ela veio para proteger o pedófilo, para proteger a pedofilia intrafamiliar. Tá? Então, a finalidade dela, única e exclusivamente, é proteger os pedófilos. Mas vamos aqui, doutor Felício, exatamente explicar. Quando essa lei surgiu, o objetivo dela era o quê? Porque trata-se, por exemplo, do cuidado com crianças, filhas de pais divorciados, não é? Não. Essa é a mensagem que passaram para o povo. Uhum. Mas quem elaborou essa lei já sabia antecipadamente que essa lei era para proteger pedófilos. Eu quero ler para você aqui uma das pessoas, a relatora dessa lei. Ela escreve assim, numa ata que houve em 1º de outubro de 2009. Veja bem, era uma audiência pública em que estava se discutindo ali sobre essa lei. E a dona Maria do Rosário, naquele tempo deputada também, Maria do Rosário... É a mesma que continua hoje, né? Deputada Maria do Rosário. Hoje, aquela que é a favor da pedofilia, ela escreveu a seguinte frase que está na ata, e qualquer um pode entrar aí no site aí, do Senado, da Câmara dos Deputados, e vai encontrar essa ata lá. Então, veja bem o que ela disse aqui. Naquela ocasião, ela fala assim: não se deseja uma iniciativa incentivada de ação de caráter penal contra aquele que tenha responsabilidade do cuidado mais direto, mesmo que esteja praticando algo que deva ser considerado como violência. Devemos analisar isso com a delicadeza de quem quer preservar laços e ampliá-los. Aí ela continua: não deve haver apenas uma atitude de busca de responsabilização criminal, mas um tratamento que esse veja que cometeu um abuso não perca o contato com essa família e tenha a possibilidade de manter essa relação, porque há vínculos também constituídos. Aí ela continua: então, se nós trabalhamos isso para o abuso, que é algo que a sociedade rejeita tão fortemente, e não ao caso, imagine essa condição. Nós queremos que se preservem nessa condição os vínculos parentais. Aqui, todo o projeto de lei trabalha com a ideia de manter e ampliar vínculos. Então, ela está deixando bem claro ali que se um pai pratica a pedofilia, ele não deve ser afastado do filho, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 130.
e nem a criança deve ser afastada do pedófilo, mas que ambos têm que estar juntos, e aí fazer com que a criança aceite essa situação como sendo normal, como sendo corriqueira, e que isso faz parte da... Essa era a finalidade para a qual a lei foi criada. E que os legisladores provavelmente não perceberam esse detalhe aí no texto. Eu pergunto para o senhor, doutor Felício, e o que é uma alienação parental? Olha só uma coisa, deixa eu dizer uma coisa. A palavra alienação, ela já está colocada erradamente. Porque alienado, ou alienar, ou alienação, é um termo que é usado no direito comercial. E ele mexe com coisas, com objetos, com bens móveis, imóveis, etc. Não se trata, não se deve usar esse termo em relação a gente. Gente, a palavra que se usa é manipulação. Então, veja bem, o que venderam para a sociedade? E alienação, trocar a palavra manipulação por alienação, dizendo o seguinte: se a mãe vai numa delegacia de polícia e diz lá que o pai anda praticando pedofilia com a filha, anda abusando sexualmente do filho, etc. Esta mãe, ela vai mais tarde ali ser chamada de alienadora. E aí o que vai acontecer? O pai vai lá para ser ouvido na delegacia e ele vai já com o discurso pronto, alegando o seguinte: que o que ele fez é muito normal e que o que está vendo é uma alienação, é uma imaginação falsa que a mãe colocou na cabeça da criança e que o que ele está fazendo não é errado. Então, veja, então torna-se a mãe alienadora e o pai, ele vai acabar sendo considerado alienado. Então, o bandido acaba virando o mocinho e a mãe, que põe aqui, denunciou por cuidado, por zelo, por amor ao filho, é considerada alienadora. Doutor Felício, desde quando essa lei foi instituída no ano de 2011, o que tem acontecido de estarrecedor nas famílias brasileiras? Olha só, a partir de 2010, veja bem, em 26 de agosto ela foi promulgada, foi sancionada. Em 2011, ainda nós não tínhamos ainda muitos problemas dessa natureza, porque estava recente. Veja bem, quando foi a partir de 2011 para frente, começaram a surgir os casos. Que casos surgiram? Casos desses, em que o pai, ele abusava do filho, tá? E abusar não quer dizer necessariamente que ele tenha que fazer a penetração, tem que pegar e chegar a esse ponto. Não. Abusar é qualquer ato que se pratique contra o filho que seja libidinoso, tá? Então aí essa mãe, a criança chega para a mãe e fala: mamãe, o papai pegou e mexeu no meu pipi. Ou a filhinha chega e fala: mamãe, ó, o papai veio lamber a minha perereca. Então, mas o pai disse que isso aí é uma brincadeirinha. Então não é brincadeirinha. Então a mãe pega, ouve isso, e a mãe, o que ela faz? Para proteger a criança, ela pega e vai lá na delegacia e diz para o delegado isso. Aí o delegado ouve a mãe, o delegado ouve a criança, se existe professora, e o professor está sabendo, o delegado ouve a professora, ouve a inspetora de aluno, ouve o tiozinho da perua, tá? da Kombi, que leva a criança para a escola, e aí depois então o delegado chama o papai lá. Aí o papai vai lá, e o papai, ele, na maioria das vezes, ele não nega que esteja fazendo isto. Ele não nega, ele fala exatamente o que a criança está dizendo. Aí a mãe já disse o que tinha dito, e aí o que acontece? O delegado manda esse inquérito para o juízo criminal. Muito bem. E o pai, paralelamente a isto, a essa altura o casamento já foi para o espaço, ele entra com uma ação de divórcio e ele entra com uma ação que fica em apenso, chamada Lei da Alienação Parental, alegando o seguinte: que a mãe está enfiando na cabeça da criança de que ele é ruim
e que ele está fazendo maldade com ela. Isto é, ele usa o argumento de que a mãe está manipulando a cabeça da criança contra ele. Isso aí está infiltrando ideias falsas na cabeça dela. Então, em síntese, o que tem acontecido é que pais com essa atitude criminosa, têm se utilizado da lei da alienação parental para se tornar vítima, e termina que os filhos vão ficar sendo cuidados por ele. É isso? E ganha na justiça o cuidado dos filhos, porque a mãe é que vai ser incriminada como manipuladora do pensamento do filho, é isso? Isso, aí quando o juiz pega e recebe o laudo, né? Porque a primeira coisa que o juiz faz é pegar e mandar fazer um laudo psicossocial semidirigido, especificamente para saber se está havendo alienação parental. Não é para acusar o abuso, não é para curar o abuso sexual, mas para saber se está havendo a manipulação. Aí o que acontece no laudo? O laudo vai falar o quê? Vai falar o que a criança está dizendo. O pai, muitas vezes, a maioria das vezes, confirma o que a criança está dizendo, e aí então a mãe dando a versão dela de que realmente entende que isso aí é um abuso sexual. Só que no laudo ele conclui que há indícios de que está havendo alienação parental. Aí o que acontece? Aí o juiz chega para a mãe e, obedecendo lá o rito da Lei 12.318, e fala para ela assim: olha, você não fique falando isso para sua filha. O seu marido vai ver a sua filha 1 hora por dia, 2 horas por dia, mas não fale mais sobre isso com ele. Aí a criança vai visitar o pai, ou o pai vem visitar a filha de vez em quando e vai passear com a filha. Quando volta a filha ou o filho, ele volta estourado, porque o pai abusou deles. Aí a mãe vai novamente lá no juiz e reclama: olha, a visita se deu, aconteceu, mas o meu ex-marido fez isso nela. Aí o juiz pega e dá a inversão de guarda. Sim. Doutor Feliz, nós temos aqui duas testemunhas que podem também nos ajudar testemunhando sobre isso, tudo que o senhor está dizendo e que vem acontecendo, lamentavelmente. A lei foi invertida. Era para proteger e tornou as crianças mais vítimas ainda de pais inescrupulosos e criminosos. Mas vamos ouvir aqui agora duas vítimas que podem testemunhar sobre essa questão. Pois não. Estou gravando esse áudio justamente para revogação da lei de alienação parental, junto com os demais, unindo essa força, porque sou também a favor da revogação e não a ajustes à lei, justamente porque as crianças correm os riscos dos abusadores terem acesso e livre acesso para com essas crianças. Então estão existindo muitos problemas em que os abusadores tenham fácil acesso. Então a revogação da lei é uma proteção à criança. Tomando essa medida, com certeza as crianças estarão mais protegidas. E se essa lei não for revogada, obviamente todas os abusos e facilidades que os abusadores terão sobre as crianças estarão sobre aqueles que aprovam a lei. Gostaria da avaliação nesse sentido e aceite o pedido que nós estamos fazendo acerca da revogação dessa lei. E esta lei que está sendo agora analisada no Senado Federal está sob a relatoria da senadora Leila. Então há um grande apelo hoje de grande parte da sociedade para que a senadora Leila leve já esse projeto adiante de revogação. Então é o pedido de muitas mães que já foram vítimas de tudo isso. Aliás, tem uma mãe agora que nós vamos ouvir. Escute aí. Doutor Feliz, continue conosco, por favor. Pois não. Vamos ouvir. Eu gostaria de dizer para vocês que eu fui vítima de alienação parental. Minha mãe fez eu e a minha irmã acreditar que o meu pai era um monstro. E meu pai não era isso. Só que quando a gente ficava com o meu pai, por ele ter raiva da minha mãe, ele batia muito na gente. Nós fomos vítimas de muitos maus tratos. Porque ele e ela não sabiam resolverem os problemas. E eu lembro de um dia que meu pai falou: sua mãe joga vocês contra mim. E nós crescemos no meio disso. Quando essa lei não proíbe, muito pelo contrário, ela aproxima crianças de pessoas assim, a criança sofre muito.
Por isso, eu peço à senhora que revogue a lei, que isso daí não é lei. Aliás, aqui no Brasil, pode revogar 70% das leis. Primeiro, porque tem excesso de lei. Segundo, porque ninguém leva a sério. Não adianta ter lei se ela não é levada a sério. Se vocês acham que precisa, pega o ECA que vocês fizeram, tira tudo que está errado de lá e põe o certo. Nós estamos cansados de termos um excesso de lei que não serve para absolutamente nada. Tá aí, doutor Felício, tá aí. Essa na verdade é uma filha falando sobre o assunto, não é? Certo. Então, deixa eu só explicar uma coisa. A Lília do Vôlei, ou a Lília Barros, como chama, ela está com o projeto de lei 498/2018. Esse projeto de lei, ele saiu depois de uma CPI que nós provocamos, que começou lá em 2016, e essa CPI concluiu, depois de ouvir muitas mães, ouvir muitas crianças, ouvir muitos pais, concluiu que a lei deve ser revogada. Agora, deixa eu só completar minha fala dizendo o seguinte para o senhor. Nós temos no Código Civil, dos artigos 1583 a 1638, a proteção dos filhos. Ali sim existe a verdade, é daquela forma que nós devemos cuidar de nossos filhos. Tanto o pai como a mãe, eles são responsáveis pelos filhos. E também nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança, especialmente na primeira infância, e que jamais não pode ser revogado. Agora, não haveria necessidade nenhuma de se fazer essa lei se, uma vez que está em esses dois dispositivos de lei que protegem as crianças. Mas fizeram essa lei 12.318 para proteger pedófilos.